Opa, tudo certo com vocês? Deixa eu logo de começo já fazer uma pergunta sincera e respondo com verdade aqui. Se você conhecesse uma pessoa hoje, namorasse, noivasse e casasse, você teria a coragem de casar com ela, mas morar em casas separadas? Não viver aquela vida de casal tradicional? Bom, eu acredito que a maioria de vocês não concordaria com isso, até porque o lado bom do casamento é você conhecer a pessoa no seu dia a dia, ter aquela experiência de vida. Porém, meus amigos, o que está acontecendo nos dias de hoje vai totalmente ao contrário desse tradicionalismo todo do casamento. É um novo modelo de relacionamento voltado mais para o casamento que se chama Living Apart Together, que em português seria algo como morando separados juntos. E eu sei que pode soar como, nossa, é um namoro então gourmet, tem nada a ver com casamento. Porém, tem muitas pessoas, muitos casais que estão aderindo a esse novo modelo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje e que também foi uma sugestão do inscrito João Moraes. Mas antes de começar com o tema do vídeo, não se esqueçam principalmente do seu like, que é muito importante, e se você comentar a palavra-chave, que é casamento, junto com o assunto do vídeo, para ajudar aqui no engajamento. Se você fizer isso, eu vou te deixar um like, beleza? Então, bora lá! Esse novo modelo de relacionamento, mas principalmente voltado mais no âmbito do casamento, tá virando algo muito comum e não é algo tão novo assim como eu pensava, que eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto e notei que muitos casais estão aderindo a esse novo tipo de casamento gourmetizado, se é assim que eu posso dizer. E sabe aquela história de que quando as pessoas moram junto, aos poucos vão entendendo, vão percebendo a identidade individual de cada um. É que nem aquela frase que todo mundo já ouviu, né? Você só vai conhecer a pessoa de verdade quando você acabar morando junto com ela, quando você acabar casando com ela, quando você tiver um relacionamento a dois, praticamente morando junto, vivenciando experiências juntos, aí você vai entender quem é realmente a pessoa, né? A questão da individualidade, a questão da autonomia. Só que com esse novo modelo, o que eu reparei é que as pessoas jogam argumentos para quererem casar, né? Tem toda aquela questão, entre aspas, do bônus do casamento, mas o ônus, né? Que é morar junto, que é ter experiências boas ou ruins dentro da relação. As pessoas sempre jogam esse argumento de que preferirem casar com a pessoa, mas morar cada um separado, se verem no final de semana, saírem para um restaurante, num mês, isso, aquilo, porque elas começam a jogar aquela questão da individualidade pessoal e também da autonomia como um todo. Muita gente que escolhe esse modelo fala exatamente isso. Olha, eu amo muito meu parceiro, mas eu também quero meu espaço, minha rotina, minha forma de viver. E olha que interessante, antigamente, se você reparar um pouco para pensar, voltado um pouco no casamento, né, de morar junto, meio que era esperado que você se moldasse ao casamento, se moldasse aos gostos, às manias do seu parceiro, né? Só que hoje as pessoas querem que o casamento se molde a elas. E isso é uma inversão total da mentalidade tradicional do casamento todo. E fora uma questão que você vai reparar muito, que quando você ouve das pessoas que querem morar separadas, mesmo estando casadas, muitas vezes elas já foram casadas antes, né? Ou já moraram junto com alguém e não foi uma experiência das melhores. Muitos argumentam assim, o meu primeiro casamento eu perdi totalmente minha privacidade, eu me sentia sufocado, eu não tinha mais meus hobbies, eu não tinha tempo mais pra mim, a gente brigava o tempo todo por causa de coisas bobas, por exemplo, quem lava a louça, quem vai organizar o armário e outras coisas assim, sabe? Então, essas mesmas pessoas, quando encontraram um novo parceiro, elas começaram a ter essa linha de raciocínio, poxa, eu quero ser diferente dessa vez, eu quero manter, né, aquela paixão toda, o respeito, só que não quero ter aquela convivência 24 horas com a pessoa como eu já tive anteriormente, que muitas vezes tem algum trauma envolvido, sabe? E olha, as pessoas podem pensar que são o público mais jovem, né, que casa mais cedo, e não são, cara. Você vai ver que a faixa etária geralmente tá entre seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 anos, que querem aderir a esse novo modelo de relacionamento. E muitos dizem que o relacionamento fica até melhor. Cara, na minha concepção, é meio que fosse um namoro gourmet, né? Tipo assim, você é casado com a pessoa no papel, tem todos os bônus, né, se é assim que eu posso dizer, do casamento, porém você não convive com a pessoa, você não sabe exatamente como ela é no seu dia a dia, vocês não têm aquele tato, sabe, de casal, aquele feeling, né, que muitas pessoas quando moram junto com as outras ou são casadas há muito tempo, sabe como o parceiro tem aquele sentido, se é assim que eu posso dizer, quando você tá num relacionamento há muito tempo convivendo com a pessoa. E na minha opinião agora vai ser pessoal, eu acredito que eles gostam desse modelo de relacionamento para meio que manter aquela famosa chama acesa, né? Aquela concepção que eu chamo de eterna lua de mel.
né. Eles acreditam que se não se virem todo dia de pijama, descabelados ou cansados do trabalho, o desejo vai ser eterno de ambos, né, a busca pela eterna fase do namoro, que nem eu falei pra vocês anteriormente. Na minha concepção é como se fosse um namoro gourmetizado, né. Eles só querem um bônus, mas não querem um ônus do relacionamento, principalmente no casamento, né, de morar juntos. E tem um detalhe que ninguém conta, é que nessa questão que está acontecendo muito, voltado no casamento, é que o casamento não é feito só de momentos instagráveis, né, postar na rede social que você é um casal feliz, isso, aquilo. Na minha concepção, a profundidade de uma relação vem justamente de você ver o outro no seu pior dia, né, e ainda assim escolher ficar com ela, né. Quando você mora em casas separadas, você tem a opção de se retirar, né, entre aspas, quando as coisas ficam chatas ou difíceis. E isso, cara, cria uma relação de conveniência, sejamos sinceros aqui. É tipo assim, eu estou com você quando estou bem, quando eu estou arrumado, quando eu quero sair, quando eu estou no meu auge, né? Mas quando eu estou doente e quando um dos dois perde um emprego e precisa de um abraço ou uma palavra de incentivo no meio da madrugada. O Wi-Fi, a internet, as redes sociais, o aplicativo de conversas, as chamadas de vídeos não substituem o calor humano e a presença real. É que nem eu já fiz um vídeo aqui pra vocês a respeito de namoro virtual, né? Namoro online, né, que se vocês tiverem interesse, depois que terminar esse, vocês deem uma olhada, que vai ser um gancho para esse vídeo. E isso, cara, as pessoas aceitando ou não, virou uma espécie de relacionamento por conveniência. É meio que a troca de intimidade real pela privacidade absoluta. E a privacidade absoluta, muitas vezes, é o primeiro passo para a solidão a dois. Você mesmo casado, você vai se sentir solteiro. Você tem um parceiro, mas vive como se não tivesse. Ah, mas pô, muitos podem jogar um argumento, vários argumentos aqui defendendo esse tipo de modelo. Por exemplo, assim, todo mundo quer mais liberdade, todo mundo quer mais autonomia, todo mundo quer preservar seu próprio espaço, todo mundo tem medo de perder a própria identidade. E isso não é algo ruim por si só. O problema é que quando isso entra dentro de um casamento, que é o nível máximo que você pode alcançar dentro de uma relação, que vocês vão conviver junto, e casamento aqui, gente, eu tô dizendo também morar junto, sabe? Mesmo que vocês não estejam casados no papel, mas vocês estão morando junto, é como se fosse uma vida de casal, entende? Que por natureza é uma construção de vida conjunto, sabe? Antigamente, morar junto, casar, né, o significado da palavra, era visto como dividir a casa, dividir a rotina, dividir os problemas, dividir os dias bons, os dias ruins, e dividir as responsabilidades. Só que hoje, para muita gente, casar virou um contrato emocional, onde cada um tenta proteger o seu próprio conforto acima de tudo. E aí que surge a ideia de que vamos casar, mas cada um mora na sua casa. E um adendo aqui, o que eu reparei muito, não totalizando, deixando claro aqui, mas a grande parte desse tipo de conceito vai ser voltado mais para o público feminino. Geralmente são elas que trazem essa ideia na mesa e querem casar, querem ter uma vida mais íntima, porém morar em casas separadas. E o perfil, de uma maneira geral, não totalizando, você vai ver que grande parte delas, e também os homens, mas que não falei pra vocês, eu reparei muito que acontecem no público feminino que sempre joga essa cartada na mesa. Muitas delas cresceram com pais infelizes, viram o casamento dos seus pais sempre brigando, né, cheios de cobrança, os seus pais anulando o sonho um dos outros, né, sempre joga na mesa, eu casei com você, mas você não era aquela pessoa que eu pensava que era, você fez eu desistir do meu sonho, isso, aquilo, aí a questão entra na criança, né, então dá meio que um reset no pensamento das pessoas, principalmente no público feminino, é que se eu não morar junto, eu não vou precisar passar por essas situações. E fora ainda a questão dos traumas de relacionamentos, que nem eu falei pra vocês lá atrás. Quem já passou por um relacionamento difícil, muitas vezes pensa, eu até quero ter um relacionamento novamente, né, amar de novo, só que eu não quero reviver aquilo novamente. E morar separado vira uma espécie de seguro emocional para essa pessoa. Fora ainda, que é um dos pilares dos argumentos que sempre jogam na mesa a respeito disso, é que envolve a questão da rotina moderna, né, o trabalho e o cansaço. A questão da pressão, das contas, da ansiedade, a sua identidade no off, né. Então algumas pessoas acreditam que morar separado vai evitar esses conflitos, né, vai evitar o desgaste do relacionamento e vai manter o relacionamento mais "leve", entre aspas. E tudo isso são espécies de justificativas para morar separados mesmo estando casados. Só que para mim não é normal, e cada um tem sua opinião, porque tem uma questão que poucos enxergam. E eu tenho minhas dúvidas gigantes sobre esse tipo de modelo, e eu sei que a maioria de vocês que está me assistindo também tem. A questão que mais me pega e que todo mundo também levanta é sobre os filhos. Gente,
Essa pra mim é um ponto mais delicado, porque olha, esse relacionamento é entre duas pessoas adultas que podem fazer escolhas que quiserem, beleza. Mas quando tem uma criança envolvida, a história muda completamente de figura. Como é que funciona criar um filho quando os pais moram em casas separadas, mas são casados? A criança vai morar com quem? Vai ficar alternando entre as casas, como em casos de divórcio, mas aí não é meio confuso, já que os pais não são separados, são casados, será que toda aquela questão da rotina, da estabilidade que a criança precisa? A gente sabe, por todos os estudos de psicologia infantil, que criança precisa de previsibilidade, de saber onde ela vai dormir, onde estão as coisas dela, onde é o porto seguro dela. E como fica nesse tipo de modelo de casamento, de relacionamento? Tem alguns casais que tentam resolver isso morando separados, mas tendo uma casa de família, entre aspas, onde as crianças ficam e eles se alternam. É tipo assim, as crianças moram sempre na mesma casa e os pais que vão e voltam. Mas, cara, pensa assim, eu acho muito complicado porque, querendo ou não, eles estão sendo mais individualistas, eles estão sendo mais egoísta nessa parte, tirando grande parte da infância da criança, daquela fase de entender o que é a família, entender como é a convivência dos pais, etc. Ter histórias, ter experiências, né, como uma criança saudável, entende? E fora ainda que eu não falei pra vocês, os momentos de família, sabe? Tomar café juntos, né, brincar na sala, assistindo filmes, jogando videogame com os pais. Aí entra naquela vertente, né? Quem vai levar ela pra escola, quem vai cuidar dela quando fica doente. Se os próprios pais dela não conseguem nem entrar em um acordo de morar juntos, da questão da individualidade, da questão da autonomia, você imagina como essa criança vai ter um impacto emocional, psicológico nisso tudo. Como os pais dela vão alinhar a questão da educação de um filho morando em ambientes totalmente diferentes. E que nem foi para vocês, se tem vários estudos que mostram que crianças que crescem em lares em coabitação estável tendem a ter índices de ansiedades menores do que aquelas de modelos de família satélite, sabe? E isso, na minha opinião, e possivelmente pode ser da maioria, é o que mais pesa quando tem uma criança envolvida nesse tipo de modelo de casamento, de relacionamento. Na minha percepção, passa uma mensagem meio estranha sobre compromisso, né? Tipo assim, casamento sempre foi visto como casamento, né? Você morar junto com a pessoa, ter um relacionamento mais íntimo, sempre foi visto com aquele momento em que você fala, pô, agora nós somos uma família, uma unidade, vamos construir uma vida juntos. Morar separado não é meio que contradiz essa ideia toda? Se é mesmo que é um casamento, um relacionamento mais íntimo, ou é um medo disfarçado? Muitas vezes esse modelo não nasce da maturidade, mas sim do medo. Medo de depender, medo de frustrar, medo de perder o controle, medo de não querer aceitar os bônus e o ônus da outra pessoa e jogam esse tipo de modelo que, na minha opinião, não é um modelo saudável e duradouro. Pode até parecer a curto, médio prazo, mas na minha concepção é mais como fosse um namoro gourmetizado do que um casamento, um relacionamento com uma convivência mais íntima, conhecendo a pessoa como realmente ela é, passando todo tipo de situação juntos. E com esse novo modelo, não é, na minha opinião, um modelo tão saudável assim como muitos pensam. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda, comente aqui nos comentários. E assim como esse inscrito, se você tem um tema de vídeo que queira que dê minha opinião, coloque o seu tema do vídeo. E se porventura você quer com mais prioridade, coloque o seu tema junto com o Valeu Demais. E também tem algumas formas que vocês podem me ajudar a me manter nessa plataforma, porque não tá sendo muito fácil não. Com Valeu Demais, no Apoia-se, que você pode contribuir mensalmente, ou entrando no link da vaquinha, que você pode ajudar no Pix, lendo o QR Code, ou entrando no site, ou copiando e colando o Pix. Ou você pode contribuir da forma de graça, deixando seu like, comentando para engajar o vídeo e se inscrevendo no canal. No mais, desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.